Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre as civilizações pré-colombianas. O que seriam as civilizações pré-colombianas? Como o nome diz, antes de Colombo chegar aqui na América, né? Nas aulas anteriores nós falamos sobre as grandes navegações, sobre a corrida ao caminho das Índias, que fez com que portugueses e espanhóis se lançassem ao mar, né, ao oceano, para procurar um caminho para a Índia alternativo através do oceano. E nós falamos também que quando Colombo chegou à América, ele não encontrou um continente vazio, ele encontrou um continente já habitado e também nós vamos ver agora com civilizações pré-estabelecidas, formadas e estruturadas. Nós vamos hoje falar sobre as três maiores civilizações pré-colombianas, que são os Incas, os Astecas e os Maias. Isso não quer dizer que não existiam outras, mas a gente vai falar dessas três porque é as que mais se destacaram em números, em alguma representatividade que ficou como legado até os dias de hoje. Bom, as civilizações pré-colombianas mais estudadas são os Incas, Astecas e Maias. Esses três povos eram sedentários, então, a princípio, nós vamos falar de características que os três povos tinham. Eles não eram nômades e viviam em cidades, e essas cidades tinham templos, palácios, mercados e casas, como se fossem cidades normais, nos dias de hoje. Embora sejam muito diferentes entre si, essas três civilizações, nós podemos destacar características comuns às três também. As sociedades pré-colombianas eram extremamente hierarquizadas. Tinha um imperador no topo da hierarquia, depois vinham os sacerdotes, depois os chefes militares, guerreiros e, por último, os camponeses que cultivavam a terra. A agricultura era a base da economia dessas três civilizações. Plantavam milho, batata, abóbora, entre outros gêneros. Praticavam também o artesanato, especialmente a cerâmica, feita através da argila, e também faziam peças de metais. Igualmente, essas três civilizações que já existiam aqui na América antes de Colombo chegar, davam importância à vestimenta. Então, eram comunidades, né, que vestiam-se diferente dos índios que os portugueses encontraram nas terras do Brasil, que alguns não usavam vestimentas, tá? Para vocês verem que no mesmo continente existiam culturas, modos de viver totalmente diferentes de um povo para o outro. Bom, existia uma distinção muito clara entre as roupas dos nobres e das pessoas comuns. Eles faziam questão de distinguir as classes também através das vestimentas. Por fim, outra característica das sociedades pré-colombianas é o politeísmo. O que seria o politeísmo? Eles adoravam a vários deuses, não um único Deus. E a maioria deles estavam ligados ao ciclo da vida, à natureza, Deus Sol, Deus da Lua, Deus do Rio. E eles eram cultuados em cerimônias que incluíam procissões e sacrifícios humanos e de animais. Então, assim, nesses cultos aos deuses, eles sacrificavam seres humanos também e sacrificavam alguns animais aos seus deuses, acreditando que assim eles estavam agradando os deuses em troca de proteção. Bom, continuando aqui, observe o mapa abaixo e observe a América e os povos existentes antes da chegada de Cristóvão Colombo. Esse daí é um mapa da América, né? América do Norte, Central e do Sul. E vocês podem observar que esses povos pré-colombianos, eles estavam localizados mais ali da América Central para a América do Sul, tá? Os maias de verde, o vermelhinho, os astecas e os incas de azulzinho. Vamos falar um pouquinho sobre os maias. Os maias, eles estavam estabelecidos onde hoje é o sul do México, Guatemala, Belize e Honduras. Eles cultivavam algodão, milho, tabaco e desenvolveram um sofisticado sistema numérico.
Os maias, eles tinham um sistema numérico próprio. Eles eram ótimos astrônomos, eles criaram calendários, eles podiam conhecer as datas de eclipses, estações do ano. Então, assim, eles eram muito detalhistas na questão do calendário, da matemática, do sistema numérico deles. Existe até um filme chamado 2012, né, que segundo a teoria do calendário maia, o mundo acabaria em 2012. Eu creio que eles fizeram o calendário deles até o ano de 2012, o que fez pensar, né, as pessoas que o ano acabaria em 2012. Mas existe esse filme, tá? E vocês podem ver que não acabou, porque nós já estamos em 2021. Mas existe esse filme, se vocês quiserem assistir, 2012, o nome do filme, que fala sobre os povos maias e o calendário que eles fizeram. Bom, tudo isso era muito fundamental, o conhecimento das datas, eclipses, estações do ano, para a realização das atividades agrícolas e dos rituais aos seus deuses. Agora vamos falar aqui dos astecas. Os astecas viviam originalmente no norte do atual México. Então, os maias ao sul, mais abaixo do México, e os astecas mais acima. Então, vocês podem observar que eram civilizações que moravam próximo, em territórios próximos, o que também favorecia muitos atritos, muitas guerras por territórios. Os astecas viviam originalmente no norte do atual México e migraram para o centro desse território e foram submetendo vários povos, como eu falei. Eles iam avançando territórios, guerreando, e assim que eles iam ganhando, eles anexavam os territórios. E em 1325, tá, Cristóvão Colombo chegou à América. Em 1492, isso em 1325, século XIV, já existia sociedade estruturada. Nós estamos falando das sociedades antes de Cristóvão Colombo chegar aqui, achando que o continente era um continente vazio, mas não era. Pelo contrário, tinha povos e povos bem estruturados, com sociedades hierarquizadas. Eles se estabeleceram no meio do Planalto mexicano, onde construíram sua capital, Tenochtitlan, no centro de um lago. Esta cidade se tornou o centro do grande Império Azteca e impressionou os espanhóis com suas ruas largas e limpas. Então, quando os espanhóis chegaram aqui, eles se assustaram de ver que era um continente que existia do outro lado do oceano, que eles não tinham conhecimento, por isso chamavam a América de Novo Mundo, tá? Mas eles ficaram impressionados de ver que, além de não ser um continente vazio, existiam civilizações, populações inteiras organizadas, vivendo em cidades organizadas. O povo asteca se organizava como um verdadeiro império. Cobrava tributos dos povos menores, subjugados, daqueles povos vencidos em guerra, cultivavam amendoim, milho, tomate e cacau para fazer chocolate, feijão, abóbora, pimenta, melão, abacate, e comercializavam artesanato com as populações vizinhas. Os astecas também aproveitavam as guerras para capturar bravos guerreiros e assim oferecê-los aos deuses em rituais religiosos. Eles acreditavam que, quando eles faziam sacrifícios humanos, se o ser humano que estava sendo sacrificado fosse um guerreiro, uma pessoa de importância, os deuses ficariam mais satisfeitos, se protegeriam mais e daria maiores colheitas, né, para os astecas. Incas. Agora vamos falar dos Incas. Eles viveram na região onde hoje está o atual Peru, Equador, parte do Chile e da Argentina. Os Incas também eram conhecidos como os Filhos do Sol. Eles submeteram vários povos também em guerras de conquista e estabeleceram uma rede de impostos e contribuições de trabalho que atingiu todo o império. Registravam a cobrança de tributos e todos os acontecimentos no sistema denominado quipo. Os incas também tinham um sistema numérico próprio, que era chamado de quipo, e era uma série de fios coloridos, onde eram feitos nós de 1 a 9. E ali eles iam marcando os tributos,
marcando os eventos, tudo dentro desses nós, no sistema de numeração de 1 a 9. Não existiu o 0. Plantavam milho, batata e coca e domesticaram animais como a lhama, do qual obtinha lã, leite, carne e além de utilizá-la na carga de mercadorias. Então, a lhama é um animal típico, né, dos Andes, ali do Peru, dessa região, e foi muito usada pelos povos incas, tanto para alimentação, como para transporte de carga, como para lã, para eles fazerem roupas, para se aquecerem. Assim como os demais povos pré-colombianos, os incas também eram politeístas, adoravam vários deuses e honravam a natureza. Para isso, realizavam cerimônias grandiosas e cada mudança de estação, que incluíam procissões, músicas, sacrifícios de animais e sacrifícios humanos. Esses sacrifícios humanos geralmente eram feitos com povos inimigos capturados por eles, que eles ofereciam aos deuses, tá? Bom, vocês vão ver também, mais abaixo aí no exercício, pirâmides, né? Eles construíam pirâmides para fazer esses povos, tanto os maias como os incas, eles tinham tipo um altar para fazer o sacrifício deles. Bom, exercitando. Número 1, só para completar, chamamos de povos pré-colombianos as populações que, vocês vão dizer por que que essas populações, Azteca, Maias e os Incas, recebem esse nome de pré-colombianos. É só vocês lembrarem da palavra colombiano, vem da onde? Deriva de qual palavra? Antes, pré quer dizer antes. Pré-colombianos. Aí vocês vão me explicar aí. Por que que nós chamamos esses povos de povos pré-colombianos? A religião desses povos eram politeístas. Isso significa o quê? Você vai me explicar o que que quer dizer uma religião politeísta. 3. Qual era a base da economia desses povos? Os 3 povos tinham a mesma base econômica. Qual era? De acordo com as informações dos povos pré-colombianos acima, relacione os monumentos artísticos à civilização correspondente de acordo com as descrições. Então, aí, eu coloquei 3 monumentos artísticos, cada um de um povo pré-colombiano. E vocês, de acordo com a descrição que está abaixo da figura, vocês vão dizer se eram astecas, maia ou incas. No caso aí, o número 1 é o Machu Picchu, que fica no Peru, hoje é um ponto turístico muito visitado, tá? Perto ali da Cordilheira dos Andes, e foi feito por uma dessas civilizações, tá? 2, Pedra do Sol, era uma escultura também, feita por um desses povos. 3, pirâmides utilizadas para cultos religiosos e sacrifícios humanos. Então, qual povo que fazia sacrifícios humanos e cultos religiosos e faziam pirâmides para poder apresentar o sacrifício aos seus deuses? Tá? Aí vocês marcam em número 1, 2 ou 3, tá bom? Qualquer dúvida, só chamar no Zap, por favor, tirem a foto da atividade e mande para mim para poder contabilizar a presença de vocês. Tchau, tchau, até a próxima.